Dia 29/4/1995. O mar tomará as casas. As constantes orações feitas por vocês e outros que eu tenho espalhado no mundo é que continua a segurança da tragédia que está para cair em muitas partes do mundo. Uma revolta da natureza está se formando no Oceano Pacífico, começando pelo Polo Sul, se formando um encontro, a corrente de ar quente, formando ventos fortes e destruidores. Em seguida, com ondas gigantes, pondo em risco muitas cidades beira-mar. Nada pode impedir a fúria do mar. É catástrofe. É catastrófica. Meu filho, nada disso precisaria acontecer se o homem fosse mais obediente a Deus e não desobedecesse tanto, mas pela sua desobediência vergonhosa causa revolta contra meu Pai. Ele, que é tão misericordioso, não dá para justificar que isto possa ser banido na face da terra. A violência provoca violência, porque foi dito: quem com ferro fere, com ele será ferido. Não há quem possa evitar a ira de meu Pai. É pelo zelo que ele tem das coisas que criou, que fez tudo com tanto amor e carinho. Agora o homem se curvou diante do diabo e faz o que ele quer. Esqueceram que Deus é seu Pai, ele que é merecedor de muito respeito e não está tendo. Bento, meu filho querido, nada é mais importante do que um pedido de misericórdia para mim. Quem confia no meu poder e não para de rezar, as forças que vão se abater contra a terra, muitos lugares nada sofrerão. O resto vai ficar com um rastro de destruição, causando pânico e morte. Daí tudo começa a se cumprir. Muitas cidades vão desaparecer. Navios serão jogados a quilômetros. Qualquer embarcação não ficará um momento parado em cima da água. Filho, gostaria que isso não acontecesse, mas não tem mais jeito. Os apelos de minha mãe foram muito poucos ouvidos. Ela deu sinal em toda parte da terra, até através de sua imagem, mas pouco adiantou. Os que dirigem as nações não deram a mínima importância. Os eclesiásticos não fizeram nenhum apelo dentro da igreja. O que foi feito pelos meus escolhidos, eles procuram ainda sufocar para não ser ouvido. Querem encobrir os pedidos de minha mãe, que vem fazendo para que todos rezem o rosário e se convertam. Mas isso não está acontecendo. A procura do conforto melhor é só o que o homem faz. Não enxerga a voz que é dada por minha mãe. Querido filho Bento, para não te deixar nenhuma dúvida em ti, de que tudo o que tu escreves, multiplicarei toda a força do meu amor em tuas mãos. Elas farão mais ainda, cegos enxergarem, coxos andarem, doenças desaparecerem na frente de muita gente. És, meu filho, ainda a minha luz na face da terra. És a esperança para muitos que estão em dúvida da minha existência. Quero que todos os meus filhos, ao te encontrar, não possam reclamar do meu amor que eu tenho por todos, embora vejo muita desobediência, mas continuo mantendo a minha palavra, que nunca é tarde para quem se arrepender, porque eu posso perdoar a todos que me pedirem perdão, e sobre as tuas mãos, meu filho, transpasso as minhas graças. Fique com Deus, filho querido. Dou-te a minha paz. Jesus. Essa mensagem de 95, o mar tomará as casas. Uma mensagem que mostra a revolta de Deus. Deus é a misericórdia suprema, a misericórdia infinita. Mas para chegar a manifestar a revolta que ele está sentindo pelo desprezo da própria criatura. Deus é incapaz de fazer mal a quem quer que seja.
mas também ele tem sentimento. Ele está se sentindo rejeitado. Ele está se sentindo sendo desvalorizado, sendo desrespeitado nessa terra, onde ele tudo criou. E o homem, com a sua ingratidão, dá mais valor às coisas ruins, às coisas do inimigo, do que para o próprio Deus. Por isso a revolta de Deus. Ele fala aquela mensagem. A violência provoca a violência, porque foi dito: quem com ferro fere, com ele será ferido. Não há quem possa evitar a ira do meu Pai. É pelo zelo que ele tem com as coisas que criou. Fez tudo com tanto amor e carinho. Agora o homem se curvou diante do diabo e faz tudo o que ele quer, esquecendo de respeitar a quem deveria ser respeitado: Deus. Por isso que Deus está revoltado. Por isso que Deus está nos avisando que Ele não vai mais proteger como Ele sempre protegeu. Ele vai proteger aqueles que estão realmente merecendo a sua proteção. Mas os outros que não querem saber mais dele, que estão ignorando a presença dele aqui na terra, estão desrespeitando ele, estão desvalorizando a divindade dele, esses vão sofrer. Deus está falando. Não é o profeta que está falando aqui. É Deus se queixando que infelizmente ele não vai poder fazer mais nada. Ele está revelando aqui que a mãe dele fez tudo também que podia. Aqui mais para frente na mensagem, Deus fala: filho, gostaria que isso não acontecesse, mas não tem mais jeito. Os apelos de minha mãe foram muito poucos ouvidos. As pessoas ignoram, não querem saber. Às vezes a gente percebe. Eu nem tanto, porque eu não gosto de misturar as coisas. Mas a gente sente, se for falar sobre Deus para algumas pessoas, algum encontro, alguma reunião, a maioria já se afasta, já se franze a testa, não quer saber. Isso é coisa que não interessa. Por quê? Porque só interessa só a vida material, dinheiro, fama, sucesso, namoro, sedução, é só o que interessa. Malhação, estou bem na fita, estou bem cotado. Isso sim, isso qualquer um senta para discutir, trocar ideia. Mas falar de Deus, é difícil. E ele continua aqui. Os eclesiásticos não fizeram nenhum apelo dentro da igreja. O que foi feito pelos meus escolhidos, eles procuram ainda sufocar, para não ser ouvido. Querem encobrir os pedidos da minha mãe, querem encobrir os pedidos que minha mãe vem fazendo para todos, rezar o rosário e se converterem. Mas isso não está acontecendo. É a verdade. A igreja hoje não apoia os videntes, não apoia as pessoas que querem evangelizar, as pessoas que estão entendendo, que sabem um pouco da verdade. O profeta foi um. Praticamente zero apoio da igreja. Um ou outro padre que entenderam, que escutaram, que deram a chance, pelo menos, dele falar. E alguns até vieram participar. Mas a grande maioria ignoraram ele. Ele era um homem que não sabia o que estava falando, só falava bobagem. Para quê? Para que as pessoas não saibam da verdade. Para que as pessoas não tenham entendimento. Eles é que estão com a verdade. Que são sacerdotes, que são bispos. Eles estudaram, como o profeta falou no começo. Estudaram, de repente, alguma coisa para burrice, que não sabem nem o que estão afirmando. E outra, o pior é que levam muita gente, através da ignorância,
a se perderem. Por isso que certas pessoas, como o José Roberto falou aqui, que ficam ouvindo o programa, ficam criticando, se vocês tivessem mais amor, não criticariam tanto. Amor, quem está falando de amor aqui? Quem está falando de amar ou odiar? Nós estamos falando a verdade. Se aquele que escutou não entendeu ou se ofendeu, a gente lamenta. Mas a verdade tem que ser dita. Doa quem doer. E a mensagem continua. És, meu filho, ainda a minha luz na face da terra. És a esperança para muitos que estão em dúvida da minha existência. Quantos milhões de pessoas estão em dúvida da existência de Deus? Que não conseguem enxergar? Será que Deus existe mesmo? Porque o mundo hoje está muito conturbado, está muito violento. Mas culpa disso são os eclesiásticos, é a igreja, que em vez de acender a fé das pessoas, acender a crença das pessoas em Deus, afastam de Deus. Falando em verdade, falando mentiras, blasfemando. Essa é a verdade. Vocês são culpados do mundo estar se encontrando desse jeito. E aqueles pequeninos que Deus escolheu, vocês ainda querem sufocar, querem abafar, não querem deixar falar, caluniam. É isso que está acontecendo. E Deus fala aqui, tu és a luz, como falou naquela mensagem, tu és a razão da minha existência na face da terra. Quantas pessoas criticaram? Olha que absurdo esse profeta falar que é a razão da existência de Deus. Deus está falando aqui, está afirmando. És a razão da minha existência aqui na terra. Porque se não fosse o profeta, se não fosse esse vidente, Deus já estaria fora da terra há muito tempo, da memória das pessoas. O objetivo deles é tirar Deus da nossa memória. Deixar Deus no mesmo patamar de Buda, de deuses pagãos. Para quê? Para que a gente não tenha mais fé. Tenha fé só no homem, só no governo. Vejo muita desobediência, mas continuo mantendo a minha palavra, de que nunca é tarde para se arrepender, porque eu posso perdoar todos aqueles que pedirem perdão. Como a gente está falando, Deus é misericordioso. Deus, ele espera até o último momento. A gente também tem o cuidado de falar aqui para que a pessoa não se prevaleça disso. Eu vou fazer de tudo, eu vou me divertir, eu vou festar, vou aprontar, porque na última hora eu vou me arrepender e Deus vai me perdoar. Não, não é assim. Deus está disposto a te perdoar até no último momento, né, no último minuto da tua vida. É no último momento que você se arrepender. E Deus sabe muito bem quando é que você se arrependeu de fato, verdadeiramente. Não tente querer enganar a Deus, que você não vai conseguir. E daí, por final, indo para o começo da mensagem, temos que continuar rezando, porque Jesus fala lá no começo, pelas constantes orações feitas por vocês e outros que ainda têm espalhado pelo mundo, é que continua a segurança da tragédia, que está para cair no mundo inteiro. O que nos resta fazer? Continuar rezando. Foi isso que o profeta ensinou os filhos, é isso que os filhos estão ensinando os netos, os bisnetos. Como José falou mesmo, obviamente, sempre tem um que escapola daqui, escapola de lá, mas isso faz parte da vida. A gente acredita que no momento certo vai retornar, vai ver que esse mundo é de ilusão, é só um deslumbre. A vida mesmo que importa é a nossa alma, o nosso espírito. Então que possamos todos ver a verdade e continuar rezando
para que Deus tenha misericórdia, pelo menos daqueles que merecem, aqueles que buscam a Deus a todo momento.